Ok. Então, nós vamos começar a estudar as cartas de Pedro. Só que antes da gente estudar as cartas dele, a gente tem que saber quem ele é. Por isso que eu coloquei para a gente ver o vídeo, tá aí, inclusive está na descrição, o vídeo do estudo da vida dele, tá? Para a gente saber quem que era Pedro, né? Então, Pedro, só resumindo aqui, se você não viu o vídeo, vai lá ver, mas se você já viu, o que era? Todo mundo lembra de Pedro que ele negou Jesus. Ai, Pedro negou, ok. Porque na vida da gente é assim, se você faz 400 coisas boas, fica por aí, mas você faz uma errada, jogou tudo aquilo fora, né? Então, quem era Pedro? Pedro era pescador, ele era um homem rude, muito diferente de Paulo, que Paulo era culto. Paulo era mestre das leis, era mestre da escritura, Paulo era fariseu dos fariseus, né? E naquela época a palavra para fariseu não era pejorativa, fariseu era o cara que estudava pra caramba, era doutor da lei. Pedro não, gente, Pedro era um pescador, um homem rude, um homem simples. E ele, todo mundo fala que ele era bravo, eu acho barato, né? Porque não sei de onde tiraram essa teoria, porque quem era chamado de filho do trovão era o João, né? Ninguém que é bonzinho ia chamar, é calminha, chamar de filho do trovão. Só vamos lembrar que teve uma vez lá que os caras estavam, né, blasfemando contra Jesus. O João, assim, ô mestre, manda descer raio e queimar todo mundo aí. Então, esse era o João. E o Pedro ele só era assim, vamos dizer que ele era intenso, tá? Pedro era intenso em tudo que ele fazia. Então, teve uma vez lá, na última ceia, que Jesus foi lavar os pés, eu acho mó barato do Pedro, porque eu me identifico muito com ele. Jesus foi lavar os pés e Pedro falou, não, mestre, não lave o meu pé, não sou digno. Aí Pedro, Jesus acho que devia ter a paciência no limite com Pedro. Pedro, fica quieto, eu preciso lavar o pé, que é para mostrar a vocês identidade. Ai, mestre, então lava até a cabeça. Pedro, é o pé. Então, Pedro era assim, né? Ele era intenso. Então, ou é ou não é. Uma vez, todo mundo sabe da pesca maravilhosa. Oh, que benção, a pesca maravilhosa, porque os peixes foram. Pois é, mas ninguém vai ver que Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, quando ele estava de manhã, lavando as redes. Jesus chegou e falou: me empresta seu barco. Ele pegou o barco, emprestou o barco para Jesus pregar, e por problema de acústica, né? Eles estavam lá no Mar da Galileia. O barco se afastou, Jesus pregou, falou tudo lá para o povo. Quando voltou, falou: agora joga a rede, e teve aquela pesca maravilhosa. Então, isso serve muito para o nosso trabalho, né? Pegar o seu lugar de trabalho e colocar a serviço do reino, as bênçãos vêm, tá? Jesus não deu uma pedra de ouro para Pedro, ele deu peixe. E a palavra diz que a quantidade de peixe era suficiente para alimentar todos os pescadores daquela vila. Então, por uma atitude de Pedro, toda a cidade foi abençoada. Então, esse era Pedro, né? Aí depois a gente vê, vai andando, Pedro era quando foi na época lá do intenso, né? Jesus falou para Pedro tudo o que ia acontecer, e Pedro falou: não vou, eu te amo. E Jesus falou: então tá bom, filho, você vai me negar, né? Antes que o galo cante. Não vou. E ele negou de medo, porque eles tinham prendido Jesus e já estavam espancando Jesus, e assim, os discípulos tudo fugiram, né? Porque acharam que iam no pacote, eles queriam saber quem que era da turminha, né? E aí Pedro negou, e depois que Pedro negou 3 vezes, o galo cantou, aí diz que Pedro se lembrou. E o muito legal desse texto é que é o seguinte: Pedro negou Jesus e Judas também negou Jesus, porque foi Judas que entregou, né? Que traiu, que aquela história do beijo lá, que todo mundo sabe. Bom, qual que é a diferença dos dois? Judas descobriu que cometeu um delito e se arrependeu. Pedro também se arrependeu. Só que Judas se arrependeu, ele não teve coragem de voltar e pedir perdão, ele foi e se enforcou. Pedro se arrependeu, voltou para o pé de Jesus e pediu para ficar lá, e ficou até o final. Então, qual é a nossa atitude quando pisa na bola? Todo mundo pisa na bola. Gente,
Eu piso na bola, você pisa, e assim, nós já pisamos, nós pisamos e nós pisaremos na bola. É uma coisa constante, vai depender o que nós fazemos com a nossa pisada de bola, né? Então, Pedro era esse. E aí, Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus chegou para Pedro lá no finalzinho, e Jesus falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, é claro que eu te amo. Aí Jesus virou e falou assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. A segunda vez, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou para 3 vezes para Pedro. E Pedro falou: sim, Senhor, já ficou 3, você sabe que eu te amo, tudo. E ele falou: sobre ti vou edificar a minha igreja. Então, a igreja de Cristo não foi edificada sobre Pedro, foi edificada sobre quem? Sobre aqueles que amam e que fazem o trabalho. Então, a igreja de Cristo somos nós. Então, a igreja não é católica, protestante, budista, batista, metodista, Assembleia de Deus. A igreja de Cristo somos nós. E a igreja de Cristo está edificada sobre a sinceridade de Pedro. Sobre a sinceridade de Pedro. Então, a nossa sinceridade é que vai, é um tijolinho a mais para edificar a igreja de Cristo, tá? E aí, o que aconteceu? Jesus pegou, depois disso, Jesus foi, subiu aos céus, está lá em Mateus 28. Jesus subiu aos céus. Antes de subir, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Assim acaba o evangelho de Mateus. Ó, que lindo. Aí vamos começar no livro de Atos dos Apóstolos. E tem gente que chama Atos, tá? Se vocês souberem, se tiver bem, ficar esperto, todo mundo deve conhecer um Atos, e inclusive um dos 3 mosqueteiros chama Atos. Aqui Atos é a atitude dos apóstolos, entendeu? Então, quando você vê alguém chamando Atos, você sabe que o nome dele é atitude. Que horror, né? Até que ponto? Mas tudo bem. Quando chegamos lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que aconteceu. Jesus falou o quê para o povinho lá? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que eles fizeram? Foram, entraram no cenáculo e ficaram lá, porque Jesus disse que ia voltar, porque aí Jesus subiu, aí eles ficaram olhando para cima, aí apareceu os anjos e falaram: peraí, o que vocês estão esperando? Que vai descer, ele subiu, mas ele vai voltar, mas não agora, papapá. O que eles fizeram? Foram lá e ficaram esperando. O que Jesus mandou? Ide pregar o evangelho a toda criatura? Eles não pregaram? O que Deus fez? Não era para pregar para o mundo inteiro? Veio a perseguição da igreja. Aí, com a perseguição, o que acontece? Nós somos nós 3, nós somos um grupinho. Chega a perseguição, cada uma de nós vai para um canto. Para onde você vai, você leva o evangelho. Você começa a falar, pregar para as pessoas. Então, eu vou falar uma coisa. A Bíblia tem um texto que é muito legal, que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Se eles tivessem obedecido de primeiro momento, não tinha que ter tido perseguição, tanta gente morrendo decapitada, tá ligado? Certo? Então, toda vez, o propósito de Deus nunca falha. Deus falou: ide por todo mundo. Eles ficaram lá na casinha. Ah, vocês ficaram na casinha? Então, vamos mandar descer. Porque se eles ficassem lá, ia ser só eles com eles. E a ideia era que o evangelho se propagasse, tá? Então, aí que aconteceu. E aí, a igreja começou a igreja perseguida e Pedro escreve essas 2 cartas para a igreja perseguida, chamada a igreja da dispersão, que é onde eles foram dispersos, e aí cada um foi para um canto, onde eles estavam, eles pregavam o evangelho, e aí que foi, depois entrou Paulo para montar as igrejas, e aí que teve trabalho, foi aí que começou as viagens missionárias, tá? Então, foi por causa disso. Então, por que eu tive que dar toda essa prévia para a gente saber para quem que Pedro escreve? Ele escreve para a igreja perseguida. Então, eu te pergunto, para nós, gente, eu tenho até vergonha de falar isso, sentada aqui no calor da minha casa, a Ana tomando o copinho dela de bebida fresquinha, a gente aqui na nossa zona de conforto, enquanto tem gente sendo perseguido lá. Tá? Esse povo estava sendo perseguido ao ponto de... Nós sabemos o que aconteceu em Roma. Nero, lembra? Nero pegava o povo, punha lá no coisa para eles serem mortos pelos animais, na cova de leões lá.
Nero um dia ficou doidão lá, pegou, cortou a cabeça de todo mundo, botou os corpos pendurados na cidade de Roma e acendeu as lâmpadas, né? A luminária, as tochas, eram os corpos dos cristãos, você está entendendo? Então, é para essa igreja que Pedro vai pregar, para a igreja da dispersão, a igreja que de vez em quando tinha uma dúvida assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou sofrendo? E quantas vezes nós vemos hoje em dia no nosso meio, você pega e pensa assim, puxa vida, por que será que eu mereço isso, sendo que eu sou quase santo? Sendo que eu sou tão bom? Aí você vai questionar uma atitude, aí a gente vai tentar achar, se a Ana está passando por isso, algum pecado escondido ela tem. Nossa, você viu a Cleide? A Cleide está nessa luta, vai saber, carinha de santa. Gente, vamos ser um pouco mais maduros, sabendo que tudo é para honra e glória do nome do Senhor, você está entendendo? Então, essas cartas, as duas cartas de Pedro, são muito pontuais, exatamente isso, porque ele tenta fazer umas cartas para acalmar o coração da igreja perseguida. Então, o pessoal que estava sofrendo a perseguição e o povo que estava com as próprias dúvidas, porque a gente tem mesmo. A gente pega e fica sabendo de alguém super legal que está com câncer. Você fala assim, por que Deus mandou isso? Deus é injusto? Né? E aí, Deus é injusto? Quem sou eu para questionar a justiça de Deus? Vai saber que projeto que tem? Então, vamos só... Já fizemos um apanhado de quem era Pedro e em que circunstância que ele foi escrever essa carta. Então, ele escreve para a igreja da dispersão, tá? Ele é chamado o apóstolo da esperança. Por quê? Exatamente porque ele está falando com esse povo que está desesperado, esse povo que está sendo morto. Onde? Vocês sabem onde que começou o batismo de criança? Foi nessa época. Então, era assim. Eu tenho a minha filha, vocês conhecem a Rebeca. A Rebeca é pequenininha e nós somos um grupo aqui e eu sei que a qualquer instante eu posso morrer. Eu posso ser chamada e posso ser executada pela minha fé. Então, eu chego para Sayonara e falo assim, Sayonara, você vai ser madrinha da Rebeca, que é o quê? Se eu faltar, você vai criar ela na nossa fé. Foi aí que começou o hábito de ter padrinhos, que é por causa disso, porque os cristãos estavam sendo assassinados. Então, qual é a função do padrinho? Na falta do pai, é criar na fé dos pais. Então, por exemplo, eu chamaria para madrinha da Rebeca a Cleide, por exemplo, porque a Cleide eu sei que ela vai criar, e a Cleide já sabe que o dia que eu morresse, ela tinha obrigação na educação espiritual da Rebeca, entendeu? Foi aí que foi criado o hábito de padrinhos para criança, tá? Bom, outra mensagem, a mensagem principal de Pedro é crer e obedecer. Não é assim, entender para crer, questionar e crer de acordo com a resposta, não. Crer e obedecer, independente da circunstância. Aí você vai falar, nossa, mas isso é fácil. Não. Não. E essa aí, a carta é escrita aos perseguidos, ela serve para encorajar todo aquele que sofre uma perseguição injusta. Então, você está sofrendo uma perseguição injusta, não é para você chutar o balde. Chuta o balde, rasga a Bíblia, né? Como é que é? Faz cigarrinho de maconha com cada página da Bíblia, eu já vi gente fazendo isso, entendeu? Porque, não. Aqui ele vai dar a fórmula para você suportar as coisas. Então, é muito legal a gente estudar com Pedro. Pedro conviveu com Jesus, Pedro era intenso, Pedro viu os milagres, foi ele que caminhou no barco da tempestade, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou na palavra de Deus. Então, um cara que, porque Jesus mandou, ele se atirou no mar, eu te digo, gente, aí Deus fez maravilha na vida dele e não faz na nossa, porque você já se atirou no mar baseado só numa promessa, baseado numa palavra, né? Não, quando você pisa na bola, você vai, chora amargamente, se arrepende, volta para o pé da cruz e fica lá tentando purgar o seu pecado sozinho. Tá? Então é muito fácil você ver o que Pedro teve, o que Pedro passou, mas você não, as bênçãos que ele colheu, mas você não vai ver as lágrimas que ele semeou, tá? Então vamos lá. Nós começamos aqui. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo só da primeira carta de Pedro,
porque é aqui que ele vai dizer exatamente a base da mensagem dele, tá? Então, ele começa, aqui eu já dei para vocês lerem, né? A 1 Pedro de 1, de 3 a 13, de 3 a 12, na verdade, e que tem as respostas. Então, ele começa assim, tá? Ele se apresenta, tá? Então, ele fala, bendito o Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, blá, blá, blá. Então, ele vai falar, eu vou ter que ler, porque muitas vezes a gente não entende direito como é colocado as ideias, aí você passa batido porque você não entendeu uma frase, e muitas vezes vai mudar lá no contexto, tá? Então, ele fala aqui que ele agradece ao Senhor, porque a esperança que nós temos é mediante a ressurreição. Então, vamos lembrar, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa fé está baseada que Cristo morreu e ele ressuscitou. O túmulo do Buda está cheio, o túmulo do Maomé está cheio e o túmulo de Jesus está vazio. É nisso que baseia a nossa fé. Tá? Então, a nossa esperança vem daí. Porque nós vamos ter uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quem consegue exultar no presente tempo porque está tendo provação? Quem consegue? Por quê? A aprovação serve que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo o ouro apurado por fogo. Você sabe como é que depura o ouro? O ourives põe lá para queimar mesmo, porque os metais, o ouro derrete e os outros metais não derretem, aí separa, tá? O precioso ouro. Então, vai lá. E aí as perguntas vêm em seguida desse texto, então diz o seguinte, qual é a função da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é vivermos em esperança, tá? Porque nós sabemos que se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual deve ser a característica da nossa esperança? Incorruptível, sem mácula, imarcessível. Ah, foi procurar no dicionário que é a palavra imarcessível. Imarcessível, 2 pontos. Que não murcha, não perde o vigor e nem se acaba. É muito usado para flores e plantas, tá? Porque não murcha. Então, a nossa esperança é incorruptível. Não deixe a esperança que você tem ser corrompida por dúvida, por alguém que fica buzinando na sua orelha, por dor. A sua esperança não pode ter mácula e não murcha, porque essa esperança vem da onde? Vem da ressurreição de Cristo, que não muda, tá? Qual o motivo para exultar? As provações têm o objetivo de confirmar a nossa fé, tá? A aprovação tem o objetivo de ser breve e ela é mais preciosa do que o ouro. Paulo fala isso, que a nossa leve e momentânea tribulação. Oh, meu Deus, mas já faz 3 anos que eu estou nessa luta. Faz 3 anos? É breve, vai passar, vai passar. Aí, no final desse texto, os profetas, até eu vou ler, porque é muito engraçado, a pergunta é quais as indagações dos profetas? Então, nós vamos ver o que acontece. Presta atenção no texto. Foi a respeito dessa salvação, que é salvação pela graça, porque nós que viemos a partir de Cristo, nós somos salvos pela graça, não pelos próprios méritos. Nós não temos que ir no templo sacrificar bichinho, nós não temos que fazer penitência, porque o sacrifício de Jesus foi, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, beleza? Só que os profetas já falaram isso antes de Jesus. E aí? Qual que é a história? Qual que é a jogada aí? Foi a respeito dessa salvação, da salvação que não é pelos méritos, que é pela graça,
que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O profeta teve a visão, o profeta teve a palavra, o profeta teve a ordem de proclamar uma coisa que ele não viu, que era destinado para a igreja, que é o que é a salvação pela graça. Porque antes de Jesus, que era quando os profetas falavam, não tinha graça. Olha que louco isso. Então, eu fico aqui, o Pedro pergunta aqui, o que eles pensavam quando eles tinham que pregar uma coisa que não era para a geração deles? Então, e aí, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo que neles estava, porque eles estavam com o Espírito Santo, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Gente, Isaías fala de Cristo. Tá? Isaías, a gente fala que é o quinto evangelho, porque Isaías fala de Cristo. Isaías viveu quanto tempo antes de Jesus? Ele fala tudo ali. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, a pergunta aqui é, quais as indagações dos profetas? Eles viram, ouviram e pregavam sobre a graça que seria destinada apenas para outra geração, para nós, tá? Pergunta 2. Qual a exortação de Pedro nos versos 13 a 16? Mó legal! Por isso, cingindo, sabe o que é quando fala cingir? Quando fala cingir, é se preparar, é vestir, é cobrir, é se revestir de alguma coisa, tá? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Qual é a exortação de Pedro? Sede santos, porque eu sou santo. Isso aí não é sede santo, porque eu, Pedro, sou santo. Não. É Jesus falando. Jesus Cristo, a revelação que ele deu é o quê? Preencha o seu entendimento com a palavra para que você seja santo. Aí você vai falar, nossa, mas não estou entendendo. Como é que eu vou ser santo? Como que eu consigo atingir a santidade? Calma, que está lá para frente. A resposta já vem até o final do capítulo. Qual foi o preço pago pela nossa salvação? Antigamente tinha que ir lá matar lá os bichinhos. De acordo com o tamanho do pecado, era o tamanho do bichinho, tá? Porém, depois de Jesus, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Peregrinação é o tempo que nós estamos aqui, tá? Então, vamos lá. Se nós invocarmos como Pai, aí vem a história da identidade. Você sabe que Deus é o seu Pai? Então, você tem uma liberdade maior com Ele. Ele não faz acepção de pessoas. Então, você tem que portar com temor. Temor não é medo. Aqui a palavra temor é respeito diante do seu Pai. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento e que os vossos pais vos legaram. Entendeu? Nós não fomos comprados por ouro e prata. A pergunta é qual é o preço que foi pago pela nossa salvação. Não foi nada que somos capazes de comprar. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Cristo Jesus. Ok.
Vamos ter que lembrar lá como é que fazia para pagar pecado antigamente. Então, eu sou mãe da Ana, e a Ana cometeu um pecado, o pecado dela é meio feio. Aí eu sou a mãe não, mulher não apita. Sayonara, seu microfone está aberto. A mulher não apitava, mas aí o pai pega um animal para sacrifício, não podia ter defeito, era um cordeiro, ele não podia ter nenhuma mancha, porque era essa entrega de sacrifício a Deus, de adoração a Deus. Então, era o melhor que você tinha para ser sacrificado. E detalhe, ia se querer sacrificar e ninguém podia comer, tá? Ficava lá no altar, para o sacerdote comer ele, se quisesse. Então, era esse sangue. Então, de acordo com o tamanho do pecado da minha filha, no caso a Ana, era o tamanho do bicho, né? Tinha gente que ia com galinha, tinha gente que ia com dinossauro. Se é que existisse um dinossauro naquela época, vai saber, né? O tamanho do pecado, né, Ana? Não sei, né? Então, era assim. Quando João Batista, que era primo de Jesus e sabia de todo o plano da salvação, ele viu Jesus, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus como um cordeiro preparado. Era o melhor que Deus tinha. Deus podia ter feito um animal especial para entregar por amor a todos nós. Ele pegou o filho dele, que era o melhor que ele tinha. Jesus não tinha pecado, não tinha mancha. O sangue de Jesus era puro. Tinha que ser algo muito especial para conseguir pagar o pecado de toda a humanidade, presente, passado e futuro. Ninguém melhor do que Jesus. E era o filho. E Jesus sofreu, porque na hora que ele estava lá na cruz, ele virou e falou assim: Pai, pediu primeiro, né, lá no Monte das Oliveiras, né, se possível, passa de mim esse cálice, não sei o quê. E a hora que ele estava lá na cruz, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Naquela hora que ele assumiu todo o pecado da humanidade, Deus virou as costas para Jesus. Imagina ele se sentindo órfão nessa hora. E aí ele falou: está consumado. Beleza? Então, o que foi o seu a sua vida foi paga por que qualidade de preço? O sangue de Cristo, que era puro, valioso e sem mácula. Esse é o preço que foi pago por você. E aí você vai deixar alguém pegar e desmerecer você, falar que você não tem valor, falar que Deus não te ama mais ameno, que os seus pecados são tão terríveis que Deus não vai querer nada com você. Ele amou você. Teve um momento na história que ele amou você muito mais do que amou o filho dele, porque o filho dele ele matou para salvar você. E detalhe, nós não somos bonzinhos, não. Porque se eu chegar agora para Cleide e falar assim: Cleide, morra por uma filha sua, ela morre. Porque mãe morre por um filho. Mas, ô Cleide, entrega sua filha pela vida do Fernandinho Beiramar? Você faz isso? Não faz. Foi isso que Deus fez por nós. Ele pegou alguém que não merecia, que éramos nós, e matou o filho dele por amor a nós. Nossa, mas crente é muito radical. Ai, vocês que ficam lendo a Bíblia, vocês são muito radical. Pois é, eu sigo alguém que é mais radical ainda. Ele matou o filho dele por minha causa. Que é mais radical que isso? Eu tô no lucro, né? Beleza? Pergunta 4. O que é que purifica a alma? Olha lá. Gente, aí você quer saber como você vai ser santo. Nós vamos encontrar essa resposta aqui hoje. Estão preparados, corações? A 1000? Tendo purificado a vossa alma, vírgula, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você viu qual que é a forma de purificar a sua alma? Hein? Obedecer à verdade. Simples. Ah, mas qual é a verdade, cabeção? Se você está estudando a Bíblia há tanto tempo, você ainda não sabe qual que é a verdade, por favor, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Você quer purificar? Você quer ser santo? Qual foi o conselho que Pedro deu lá para cima? Sede santos, porque eu sou santo. Que é Jesus falando. Mas como que eu vou purificar minha alma para ser santo? Obedecer à verdade.
Você não precisa ir lá se lavar em água, não sei do que. Você não precisa ir de joelho, não sei onde. Você não precisa se flagelar com não sei o quê. Você não precisa cortar o pulso, beber sangue, dar sangue para o outro, beber sangue de criança. Não precisa fazer nada disso. Você precisa obedecer à verdade. E mesmo assim, é tão simples, mas já é tão complicado, porque a nossa mente quer o trono, né? O nosso eu sempre quer o trono. Você quer satisfazer o seu eu antes de se satisfazer aquilo que Deus quer para você, tá bom? Porque quem tem que ter o mérito, a glória, os louros, é o eu, né? É o meu ego, maravilhoso. Não, e não a verdade de Cristo, nem a palavra, né? Nós somos assim. Então, é muito simples. O que eu faço para purificar a alma? Obedeça a verdade, obedeça a palavra. Ah, mas é difícil. Aí ninguém disse que ia ser fácil, o sangue de Jesus também foi difícil, tá? Qual a durabilidade da vossa salvação? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a salvação é até eu morrer? A salvação é até eu dar na louca e encher a cara, tomar um porre? A salvação é até um dia eu fumei uma maconha? A salvação é até eu mostrar a língua para minha mãe? Eu não sei, né? Até onde é a sua salvação? Incorruptível. O mundo pode fazer o que for. O inimigo pode se levantar na sua vida. Pode acontecer o que for. A salvação é incorruptível. A única pessoa que pode abrir mão da salvação é você mesmo. Jesus disse, de maneira, todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Jesus não joga ninguém fora, mas a gente sai por livre vontade, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Ai, mas anjo não tem livre-arbítrio. Tem sim. Se anjo não tivesse livre-arbítrio, não tinha descido. 1/3 dos anjos do céu saído atrás do diabo, tá? Então também tem livre-arbítrio. Ok? Bom, vamos lá. Qual é a durabilidade da nossa salvação? Por quê? Porque ela é eterna e é porque ela está baseada na palavra de Deus. A nossa salvação está aqui. A regra para a nossa salvação está aqui dentro. O passo a passo está aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a nossa salvação tem a durabilidade eterna se ela estiver baseada na palavra de Deus. Não do que eu assisti num programa de televisão. Ai, você precisa ver o que eu vi tão lindo, ouvi um pregador, ai, ele fala assim, ele agrada todo mundo que é lá na igreja dele, ele diz que pode todo mundo, que não tem problema, Deus é graça, então depois, no final das contas, resolve coisa de todo mundo, pode vir do jeito que você está e continuar como que você está, que está tudo bem. Jesus diz, vem como está, mas mude. Você vem como está, mas você mude. Você não pode ficar do jeito que está, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você não pode achar que você pode ficar em cima do muro acendendo uma vela para 2 santos. Não pode, você tem que se posicionar. Qual é o time que você quer participar, tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tem toda a solução para cá. Então, a minha salvação, ela é garantida enquanto eu estiver baseada na palavra de Deus. Então, se você ouvir algum dia alguém com uma história um pouco que parece que não casa, vai procurar na palavra. As pessoas erram. Por melhor que seja o líder que está falando com vocês, o pastor, o padre, o pregador, sei lá, o coach, né? Que agora é moda falar coach, né? Que ele está falando para você. Ouviu alguma coisa estranha? Vai conferir na palavra, porque as pessoas às vezes erram. Você não tem que se guiar pelo que eu estou falando, você tem que se guiar pelo que a palavra está falando. Por isso que uma menina disse que fazer o estudo comigo é maçante, porque eu leio muito a Bíblia. Ai, filha, desculpa aí. Aliás, o meu estudo é estudar a Bíblia, tá? Então, é isso aí. É maçante mesmo, porque eu quero entender o que está escrito lá. Eu quero absorver o que está escrito lá, porque, de repente, eu não entendi um negócio, e eu vou descobrir um negócio mais legal ainda. Bom, e para acabar, eu vou terminar com os últimos versículos 24 e 25 do capítulo 1 de 1 Pedro, que eu acho lindo. Ah, mas eu vou ler o 23 também, porque já para fazer o gancho, parece até uma poesia, olha só.
pois fostes regenerados. Vamos lá no 22, vai, 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal e não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Não desvie da palavra. Uma das armadilhas do inimigo desse mundo e das nossas almas é torcer a palavra. É adaptar a palavra. Ah, mas não é bem assim. Ah, não é bem assim, a sua bênção também não vai ser bem assim. Porque quando o inimigo foi falar com Eva, Deus tinha falado o quê? Não come dessa árvore, porque se comer vai morrer. Foi isso que Deus falou. Aí a serpente vai lá e fala para ela assim, então, mas o que Deus falou? Não, não é bem assim. É que se você comer, você não vai morrer. É que você vai se abrir os olhos, você vai ficar tão sábio quanto Deus. Aí comeram, e aí Deus matou? Não, porque Deus já teve amor ali, né? Já Deus teve o plano B. Então, distorcendo a palavra, é isso que o inimigo faz. Distorce a palavra para você errar o alvo. Não vá atrás de vãs doutrinas. O próprio Paulo fala, se alguém vier, mesmo eu, um dia, pregar uma palavra que não seja essa base, que seja anátema. Anátema é maldito. Se você vê alguém que está pregando alguma coisa que não tem fundamento bíblico, sai fora. Não precisa meter a mão na cara do cara, você está entendendo? Mas não embase a sua fé por alguém que as coisas vêm assim, uma grande... Ai, eu tive uma revelação muito nova. Não tem grande revelação. A Bíblia foi escrita há quantos mil anos, gente? Ela está viva e eficaz e atual. Então, a durabilidade da nossa fé é eterna enquanto a nossa fé estiver fincada na palavra, enquanto nós estivermos gravados na palavra, enquanto o nosso coração estiver firme na palavra. E aí que a gente vai saber que a nossa fé é verdadeira. E o que acontece? Ah, mas e a aprovação? A aprovação é para aumentar a nossa fé. Paulo já fala que é breve e momentânea a aprovação. Tá? Se você sabe em quem você tem crido, se você confia naquele que te chamou e que te cuidou e que pagou um preço super caro por você, vai ser fácil passar, você vai conseguir passar. Isso é uma questão de identidade. Saiba quem você é, saiba qual é o papel que você tem no universo. E aí, filho, vai tranquilo e vamos, como é que é? Vamos todo mundo desfilando, ouvir o som da trombeta, porque nós não vamos morrer, nós somos a geração do arrebatamento, nós vamos ouvir o som da trombeta e vamos entrar desfilando, amém?